a mão para a minha vida e abençoa a minha vida em nome de Jesus. Que o Senhor cresça e eu diminua. Abra os corações nessa noite, Pai. Ó Deus, quebra tudo aquilo que está como um coração de pedra. Que essa noite venha ter cura interior. Que essa noite venha quebra de jugo, Pai. Pai, nessa noite, toma o teu lugar de honra e de glória em nome de Jesus. Amém e amém. Assenta no seu lugar dando um glória bem alto. E não deixa de sorrir não, porque eu já falei, cara feia vira o meu vento. E aí eu fico aqui toda assustada, não consigo pregar. Amém? Esse livro, que na verdade é a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, foi algo tão poderoso que Deus trabalhou no meu coração. O meu ministério hoje é ministério de cura interior. Então eu já preguei muitas mensagens de cura interior, onde que Deus opera poderosamente. Mas em todo o tempo eu nunca encontrei uma mensagem que falasse tão profundamente, igual o pastor Jerônimo falou. Porque todos que estão aqui se enquadram num desses processos. E aí, conversando com o pastor Jerônimo, né, a gente que é pregador, a gente escreve um livro para fazer o esboço mesmo, né? Quem é pregador aí sabe como é que é. A gente digita umas 10 páginas, aí na hora que vem pregar, vem só com uma folhinha assim. Aí, quando prega, nem olha na folhinha. Então, Deus vai trabalhando. E aí ele falou assim, meu bem, nós precisamos entregar um presente para a igreja. Ela precisa levar para casa. Porque você ouve uma vez, você é trabalhado, mas depois você quer ouvir de novo, né? Vai ficar salvo no YouTube, inclusive, depois se você quiser assistir essa mensagem. Mas um presente para você. O nome dessa mensagem é As 5 Mulheres da Genealogia de Jesus. É a maior exaltação da misericórdia de Deus. Mas eu quero dizer que as 5 mulheres que eu vou falar aqui, elas estão nas Escrituras Sagradas. Mas como a pastora Alzeni disse, o Espírito Santo de Deus vai falar na vida de cada um de vocês, sendo mulheres, mas sendo homens também. Então, quando eu disser o nome de mulher, você pode se enquadrar também, porque Deus quer trabalhar no coração de homens nessa noite também. Amém? E como texto, eu nunca preguei na minha vida com um texto de genealogia. Sabe o que é genealogia, gente? Árvore genealógica, quem lembrou aí da escola? É quando a gente destrincha desde dos seus antepassados. Então nós vamos falar da genealogia de Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo de número 1, e o capítulo todinho, na verdade. Eu não vou ler porque são 4 gerações. E eu vou falar só umas pinceladas ali dentro. Versículo 3, 5, 6 e 16, na verdade. Então, eu quero que você fique bastante atento, porque nós vamos explorar a Bíblia Sagrada agora. E eu preciso da sua atenção e do seu fogo, porque quando você receber, você dá glória. Amém? Veja só, a Bíblia ela foi escrita debaixo de um costume judaico. Antigamente, eles tinham um costume o seguinte: mulher não era citada dentro da genealogia de um homem, em hipótese alguma. Se você pegar do livro de Gênesis até o livro que eu estou lendo, em nenhum momento foi citado na genealogia de um homem o nome de uma mulher. Por quê? Eram os costumes dele daquela época. Mulher não tinha vez, mulher não tinha nome, mulher não tinha honra, mulher não tinha importância nenhuma para a humanidade. Era só um homem e pronto, acabou. Só que aí, Deus inspira Mateus para escrever a genealogia daquele que veria como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amado da nossa alma, aquele que não tinha pecado. Ele falou: Mateus, escreve a genealogia do meu filho, do meu único filho que eu vou enviar lá na terra. Quem era Mateus? Mateus era um publicano.
Publicano era comparado às prostitutas naquela época. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Mas Mateus teve a sensibilidade de escrever a genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. João não escreveu, Lucas não escreveu, Marcos não escreveu, mas Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a genealogia de Jesus. Mas não fica só nessa. A genealogia ela começa assim, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Abraão gerou nada. Homem não gera. Gerou nada. Isaac gerou Jacó, gerou nada. Mas quando Mateus chega no versículo 3, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 16, ele cita o nome de 5 mulheres. Eu posso ouvir um glória, mulheres? Mas eram as mulheres mais improváveis da humanidade. Eram mulheres que não tinham valor nenhum para a humanidade. As 5. Fica calma aí. As 5. Elas não tinham valor nenhum para a humanidade. Se hoje elas fossem entrar para o hall de membros, elas seriam excluídas de qualquer igreja. Elas não seriam convidadas para estar em altar nenhum de igreja para pregar. Mas Deus falou assim: Mateus, coloca o nome aí, Tamar. Coloca o nome aí, Raabe. Coloca o nome aí, Ruth. Coloca o nome aí, Betseba. Coloca o nome aí, Maria. Tem Tamar aí? Tem Raabe aí? Tem Ruth aí? Tem Betseba aí? Tem Marias aí? Então fica de pé e dá um glória. Deus falou assim: Mateus, não coloca o nome de Sara, não coloca o nome de Rebeca, não coloca o nome de Esther, porque essas mulheres são muito comuns. Coloca o nome de mulheres improváveis, porque eu quero dizer para as mulheres, os homens do templo dos anjos, que eu não preciso do seu passado para definir o seu futuro. Eu não preciso do seu passado para definir o seu futuro. Quem são essas mulheres? Você vai arrepiar os cabelos aí agora. Nós estamos falando da genealogia, da descendência do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo Imaculado, que não teve pecado algum, do Filho unigênito de Deus, primogênito de Deus. Aquele que Deus escolheu para vir na terra. Mas, olha só, a primeira delas, Tamar. Quem era Tamar? Tamar era nora de Judá. Ela casou com seu primogênito, o filho de Judá. A Bíblia diz que ele era mau e Deus o matou. Aí, a lei era, os costumes era, o primogênito morreu, vai casar com outro irmão depois dele, para deixar descendência para o irmão que morreu. E ela casa com o segundo, e a Bíblia diz que ele não aceitava deixar descendência para o irmão, e ele desprezava o sêmen dele na terra. E aí, por causa desse mal dele, Deus o matou. Judá, com medo até de o terceiro filho, que era o único que agora sobrou, falou: vou casar, nossa mulher tem um pai podre.
Está matando os homens, tu vou casar não, vou fazer o seguinte, vou mandar ela para casa dos pais dela, vou falar que o meu filho aqui vai crescer e vou chamar ela para casar com ele, só que Miguel, então deixa ela embora. Um tempo depois, Judá, ele foi para a festa da Tosquia, e Tamar fica sabendo que ele ia passar por ali. Ela arranca suas vestes de luto, ela se veste de prostituta, ela vai para a beira da estrada, e ali, Judá, quando passa, entra na tenda e comete o pecado de incesto. Tamar fica grávida, e daquele neném de Tamar, fruto do pecado de incesto, pecado sexual de incesto, nasce a primeira descendência que viria da genealogia do nosso Rei Jesus. Um fruto de incesto. Tem Tamar aqui? Deus está falando para algumas Tamar que cometeram incesto. Teve relação com o primo, com o pai, com o irmão. Às vezes, por ser obrigada, sofrer abuso sexual. Talvez você é fruto de um incesto. Um parente de primeiro grau e você nasceu. Deus está liberando cura essa noite para você. Ele está dizendo, ei, Tamar, ela cometeu incesto, mas isso não impediu de nascer o maior propósito da minha vida aqui na terra, que era trazer o meu filho Jesus. A segunda mulher da genealogia de Jesus é Raabe. Diga Raabe. Sabe quem que era Raabe? Ela foi tataravó de Jesus. Raabe era prostituta profissional. Ela destruiu centenas de casamentos. Ela vendia o seu corpo e ficava com vários homens. Quantos homens ela não recebeu naquela casa dela de prostituição? Mas a Bíblia diz que um dia, lá em Jericó, ela estava e tinha 2 espias do exército de Deus que precisavam de cobertura, e ela protegeu eles dentro da casa dela. E por causa disso, o nome de Raabe está escrito também no livro de Hebreus, capítulo de número 11, na galeria dos heróis da fé, porque não são as suas obras, meu filho, que vai te fazer ser salvo, mas a sua fé. Não são as suas obras. Veja só, a tetravó de Jesus, presta atenção, a tetravó de Jesus cometeu o pecado de incesto. A tataravó de Jesus, Raabe, cometeu o pecado sexual de prostituição. A bisavó de Jesus, é a terceira mulher agora, é Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Romântico, livro pequenininho. Mas sabe quem que é Ruth? No início do livro fala, ela era uma moabita. Diga moabita. Sabe quem são os moabitas? Eles foram um dos maiores inimigos do povo de Deus. Inimigo do povo de Deus, então ela era o quê? Inimiga do povo de Deus. Agora, qual que é a genealogia de Ruth? Quando destrói Sodoma e Gomorra, não sobra homem nenhum. Aí Ló estava na tenda, as 2 filhas dele, enche o golo nele, ele fica tonto, porque elas queriam deixar descendência, elas têm relação sexual com o próprio pai, elas cometem o pecado de incesto, e ali nasce os amonitas e os moabitas. Amonitas e moabitas. E Ruth era uma moabita, então ela era inimiga de Deus. E outra coisa, essa santinha que a gente gosta de dizer, ela cometeu um outro pecado sexual, a sedução. Sabe Boaz, o fazendeiro? Ele foi seduzido por ela.
porque ela, na lei, ela era proibida de casar de novo. A viúva, se ela casasse novamente, ela tinha que ser queimada viva. Olha, a bisavó de Jesus, ela cometeu o pecado sexual de sedução, e ela era inimiga de Deus. Quantas Ruth não tem aqui, que já foram inimigas de Deus, ou que tem parentes inimigos de Deus? Mas Deus fala assim: Mateus, ô Mateus, não coloca o nome de Sara, não coloca o nome de Rebeca, não coloca o nome de Esther na minha genealogia, coloca o nome daquelas mulheres improváveis, porque eu quero dizer para a humanidade: eu não preciso do seu passado para definir o seu futuro. Eu não preciso do seu passado para definir o seu futuro. Eu vou mudar a história de muitos homens e mulheres essa noite aqui. A sua história vai mudar. Olha que loucura, a gente começa a ler isso e a gente fica até perdido. Tamar, Raabe, Ruth, sabe quem que era a avó de Jesus? Betseba. Meu Deus, todo mundo conhece a fama da Betseba, né? A mulher adúltera, pecou com Davi, é o casal mais improvável da Bíblia. A palavra de Deus fala que o terraço do rei dava vista para a casa de Betseba, para o quintal dela, para a laje dela, sei lá, porque ela estava tomando banho lá, talvez de sol, fazer marquinha. Mas ó, a gente quando mora próximo de um vizinho, você sabe toda a rotina dele, não sabe? Você sabe a hora que ele leva o cachorro, na hora que ele põe o lixo, na hora que ele faz tudo ali, ó. Ainda mais quem mora em prédio, tem a mesma janela, você sabe a rotina dele. Todo mundo culpa só Davi. Davi foi lá cobiçar a mulher do homem, mas ninguém fala que Betseba estava lá, ó. Ui, o rei tomando banho, ela caçou. Betseba e Davi cometem adultério. Dessa relação, ela engravida. E não acaba nisso não, que a confusão começou a virar, foi toda. Em vez de resolver o problema, Davi falou assim, ó, eu vou mandar o marido dela para a guerra, ele vai ficar na frente da guerra, porque eu sei que é uma guerra difícil. Ele vai morrer, e eu vou casar com ela. E pronto, está tudo feito. Até então era o bonzinho, né? E foi o que Davi fez. E a Betseba foi a mulher que ele mais amou. Aí imagina na hora do ato lá, tem um nenenzinho na barriga dele. E desse bebezinho, Deus olha lá do céu e fala assim, o meu filho vai descender desse adultério. O meu filho vai descender dessa relação improvável. Olha, se fosse em qualquer igreja hoje, esse casal seria expulso do templo, expulso do hall de membro, não teria vez, seria apedrejado, estaria na língua do povo. Que você viu? Os dois lá estão juntos agora, ó. Nasceu um neném lá. Vamos para a mãe de Jesus? Quem é a mãe de Jesus? Santa e imaculada, pura, limpa, sem pecado nenhum. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isso. E eu prego o que a Bíblia diz. E a Bíblia disse que ela é pura, que ela é limpa, ela é. Porém, vamos voltar no passado dela. Nós estamos falando de uma adolescente. Os historiadores falam que ela tinha mais ou menos uns 17 anos, uma adolescente, certo? Essa adolescente, ela fica grávida através do Espírito Santo. E aí ela chega para o noivo dela, ela está noiva, e os costumes da época, engravidar antes de casar, era morte. Fala morte. Não tinha vez.
Agora imagina só, Maria chegando para José, seu noivo, que não está sabendo de nada, e falando: ô José, então, estou grávida. Espírito Santo me engravidou. Nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Imagina você que é noivo aí. Tem alguém noivo aqui? Namorando? Namorando? Homem namorando. Cadê os homens? Levanta a mão bem alta. Está namorando. Creio que quer casar. Imagina hoje sua namorada chegando: meu bem, estou grávida. Quantos anos você tem? Ela 19. Já está na maioridade. Imagina ela 17 anos. Estou grávida, o Espírito Santo me engravidou. José deu linha. José foi embora. A Bíblia diz que José foi embora. Ele não acreditou nisso não. Pelo amor de Deus, a mulher está grávida, vou morrer junto com ela. Só que ele mudou de ideia, porque o anjo apareceu para ele e disse: não temas receber Maria, porque o que está dentro dela foi gerado pelo Espírito Santo, e dela nascerá o Salvador. Dela nascerá o Salvador. Só que nós estamos falando que a tetravó de Jesus, que está na genealogia, está aqui escrito no livro de Mateus, a tetravó, capítulo 1, versículo 3, Tamar cometeu incesto. Capítulo 5, Raabe era uma prostituta. Capítulo 6, Ruth, inimiga de Deus, pecado de sedução. Betseba, versículo 16, cometeu adultério. Maria, para a humanidade, cometeu o pecado sexual de engravidar antes de casar. Fala sério, gente. Vocês acham que a fofoca entrou no mundo desde quando? Maria, você viu? Está grávida. Engravidou antes de casar. Ou José chifrudo, ou então provou do bolo antes do casamento. Você ficou sabendo, menina? Está grávida. Pois é, vai nascer um menino aí. Diz que é do Espírito Santo. A língua que não cabe na boca. Já era desde aquela época. Agora, quanto tempo Maria sofreu esse julgamento? Vamos ver se vocês adivinham e lê Bíblia. 30 anos. Porque 30 anos Jesus não era ninguém ainda. 30 anos ele era simplesmente o filho do carpinteiro. Então eu creio, né, pastora Rosilé, que é uma teóloga de excelência, pós-graduada de Harvard. Você já pensou nisso? 30 anos, os vizinhos falando assim: ah lá, diz que o Espírito Santo engravidou, até hoje não aconteceu nada, ninguém foi salvo. José chifrudo, tenho certeza, porque ele não aceitou, mas está lá criando um menino. Quantas Marias estão aqui nessa noite que engravidou antes de casar e até foi expulsa da sua igreja, até foi expulsa da sua família? Quantas Marias estão aqui essa noite que não cometeram pecado algum, mas são julgadas por algo que você não cometeu? Mas Deus inspira Mateus de uma forma tão misericordiosa, tão maravilhosa. Ele fala: Mateus, escreve aí a genealogia do meu filho, daquele que vai vir para salvar a humanidade. Coloca aí o nome dessas mulheres improváveis, essas mulheres que não valem nada, essas mulheres que ninguém dá nada para ela, essas mulheres que se hoje fosse pastor não estariam em altar nenhum. Coloca o nome delas, porque eu quero dizer para o templo dos anjos: eu não preciso do seu passado para
definir o seu futuro. A exaltação da misericórdia de Deus na sua vida. A exaltação de Deus na sua vida. Continua assim, como você está. Continua. Eu sei que muitas Tamar começaram a se afundar dentro da cadeira agora, assim, ó, sentado. Tem algumas Raabes se escondendo. Tem umas Ruth falando, meu Deus. Tem algumas Betseba. Tem algumas Maria. Mas eu quero te dizer, a exaltação da misericórdia de Deus chegou aqui nessa noite. Deus vai liberar esse passado da sua vida, essa culpa da sua vida, porque quando você nasceu de novo, eis que tudo se fez novo. Você até hoje não tinha entendido isso. Assenta no seu lugar. E como eu disse, eu estou citando o nome de mulheres, mas os homens se colocam neste lugar. Quantos homens não cometeram o pecado sexual de incesto? Tiveram relação sexual com as suas primas, sua irmã, sua mãe. Não se assusta, isso hoje é normal para o mundo. Talvez você, homem, nasceu de um pecado sexual, de um incesto, de um estupro. Quantas Raabes, homem e mulher, não está aqui? Na prostituição, destruindo casamentos, destruindo relacionamento, destruindo vidas, destruindo meninas, destruindo mulheres. Quantas e quantos Ruth não tem aqui? Que no seu passado você odiava crente. Olha lá vem um crente passando na rua, falava mal de crente. Hoje você é crente. Ou às vezes dentro da sua casa você tem alguém que é inimigo de Deus. Quantos Betseba não tem aqui? E Deus conhece o seu coração. Cometeu o pecado de adultério ou está cometendo o pecado de adultério. Se você se encontra neste pecado sexual. Quantas Marias? E eu falei, meu Deus, que loucura, Rosileia. Deus escolhe, a pastora Silvânia, que loucura. Deus escolhe 5 nomes de mulheres improváveis para colocar na genealogia daquele que não teria pecado algum. Não era para ele colocar só o nome de mulher santinha, coque alto, saia longa, suba. Não. E aí, quando, o mais lindo é agora. Porque quando Deus quer mudar a sua história, sabe o que Ele faz? Ele vira do avesso. Ele vira do avesso. Ele pega a desonra e transforma em honra. Ele pega a impureza e transforma em pureza. Ele pega aquilo que não vale nada e faz ter valor. O significado do nome dessas mulheres faz Deus inspirar Mateus e colocar o nome delas aqui. Porque não é o que os outros veem, mas é o que o céu está vendo ao seu favor. Não é o que as pessoas falam, mas é o que Deus fala de você. Não é o que as pessoas pensam, mas é o que Deus vê em você. O significado do nome de Tamar significa aquela que permanece de pé. Olha que coisa linda. Aquela que permanece de pé. Lá em Israel tem muitas tamareiras, e daí também vem o nome de Tamar. Tamar, né? Na verdade, que inspirou o nome das tamareiras. São as palmeiras altas que tem lá em Jerusalém. Eu profetizo que um dia você vai lá e você vai ver essas plantações de tâmara lá, que coisa mais linda. As tamareiras se chamam tamareiras porque Tamar permanece de pé. O vento vem, o vento sopra, ele enverga, ela abaixa, mas ela não quebra, ela volta de pé. Talvez o diabo disse assim: vai quebrar, vai encurvar, vai cair, mas Deus fala: vai ficar de pé.
O diabo está dizendo, agora ela não aguenta, agora ela quebra, agora ela quebra. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer ela ficar de pé. Oh, ela baixeira contra ela varaias. Meu Deus. Meu Deus. Aí a gente pula para Raabe. Raabe significa mulher de abundância, mulher de fé. Lembra da visita dos espias na casa de Raabe? Quando Raabe hospeda aqueles espias, ela não hospeda eles com a intenção da profissão dela. Não. Ela hospeda porque ela crê, ela tem fé no Deus de Israel. E aí o nome dela foi escrito no livro dos heróis da fé. Porque não são as suas obras, Raabe, é a sua fé. Então eu estou escrevendo o seu nome no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, Raabe. Deus está falando com você, Raabe. Aqui na terra te chamam de prostituta, de prostituto, mas lá no céu Ele está dizendo, mulher de fé, homem de fé, mulher de fé, homem de fé, mulher de fé, homem de fé. Ruth significa o quê? Lá no passado dela. Sabe qual que é o significado do nome Ruth? Pode procurar na internet, no Google. Dá um Google aí. Significa amiga de Deus. Amiga de Deus. Talvez a sua história de criação vem de pessoas que são inimigas de Deus. Até hoje você se converteu, e aí quando você chega lá vem um crente chegando, porque todos são inimigos de Deus. Mas eu quero te dizer, você é salva para salvar todo o seu lar. Hoje eles são inimigos, amanhã eles são amigos. Hoje eles são inimigos, amanhã eles são amigos de Deus. Amigos de Deus. Amigos de Deus. A terra grita se é inimigo, o céu grita se é amigo. Meu Deus, meu Deus. Betseba, o que significa Betseba? Filha da aliança ou filha do pacto. Filha da aliança ou filha do pacto. Talvez ela pensava assim, eu cometi o adultério, meu marido morreu, foi assassinado na verdade, um pecado atrás do outro. Talvez a terra julgava ela lá, adúltera, mas a terra gritava, adúltera. E o céu falava assim, olha, o seu pacto não é terreno, o seu pacto é celestial. Vai vir aquele da sua descendência, de dentro de você, vai vir a descendência daquele que vai restaurar o nosso pacto. Você é minha filha do pacto, você é minha filha da aliança. Eu estou dizendo para você que quebrou um pacto com Deus, Deus está restaurando a sua aliança com Ele hoje. Deus está restaurando a sua aliança com Ele hoje. Oh, meu Deus. Maria significa, cadê Maria? Maria significa limpa e pura. Limpa e pura. O que a Bíblia disse dela é verdade. Ela é limpa e ela é pura. Na terra ela passava, na terra ela andava e gritavam suja. Na terra gritavam, olha lá, olha suja, olha impura. Mas no céu, havia um Deus que olhou para ela, e no meio daquele monte de mulheres, Ele falou, vai ser essa, eu vou escolher essa, porque ela é limpa, porque ela é pura. Na terra ela é suja, mas no céu ela é limpa. Na terra ela é impura, mas no céu ela é pura. Na terra ela é suja, mas no céu ela é pura.
Deus não precisa do seu passado para definir o seu futuro. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E para terminar, porque Deus, Ele não é vingativo não, mas Ele honra aqueles que honram Ele também. Aquelas mulheres enfrentaram vergonha e desonra. Maria, 30 anos ouvindo, suja, impura. Ah lá, engravidou antes de casar. Passa alguns anos. Quantos anos? 30 anos. Jesus assume o seu ministério. Eu posso ouvir um glória? Jesus assume o seu ministério. E ele estava no templo, próximo das margens do mar da Galileia, porque no texto ele escreve numa areia. E ele estava ali. Fica aqui assim, em pé aqui, Jesus. Estava ali no templo. De repente, trazem para ele uma mulher pega em adultério. Os escribas e os fariseus trazem aquela mulher e jogam ela no meio, jogam ela no chão e falam assim: Jesus, essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés, Jesus, eu vou pegar Jesus agora, manda apedrejar essa mulher até a morte. O que o Senhor vai fazer com ela, Jesus? Jesus abaixa, ele fica na altura dos olhos daquela mulher, olha nos olhos dela, e aquela mulher com certeza está soluçando, chorando, com medo, tremendo, porque ela foi pega em adultério. A lei mandava apedrejar ela até a morte, só que ela não sabia diante de quem que ela estava. Ela estava diante do Pai da misericórdia. Ela estava diante daquele que não olhava a impureza, mas ele olhava o interior dela. Ele olha nos olhos dela e fala assim: mulher, leia o que eu estou escrevendo na areia. Leia o que eu estou escrevendo na areia. Ele olha novamente para os olhos dela. O texto diz que ela escreve na areia. Ninguém sabe o que é, mas eu vou revelar nessa noite para você. O que está escrito aqui, mulher? O que está escrito aqui, mulher? Ela chorando, ela soluçando, com medo de ser apedrejada, ela começa a ler os nomes, ainda gaguejando, a voz embargada, e ela vai dizendo: Raabe, Tamar, Ruth, Betseba, Maria. Jesus olha para ela e fala assim: sabe por que eu vou te perdoar, mulher? Porque a minha tetravó, ela cometeu o pecado de incesto. Porque a minha tataravó, ela cometeu o pecado de prostituição. Porque a minha bisavó, ela cometeu um pecado de sedução, era inimiga de Deus. Porque a minha avó, ela cometeu adultério. E a minha mãe, ela foi julgada por engravidar antes de casar. Eu vou te perdoar, Maria, porque a minha misericórdia, ela dura para sempre. A minha misericórdia, ela dura para sempre. Deus não precisa do seu passado para definir o seu futuro. Deus não precisa do seu passado para definir o seu futuro. Ainda de pé no seu lugar, eu quero que você, Tamar, fique de pé. Fica de pé, você, Raabe. Fica de pé, Ruth. Fica de pé, Betseba. Fica de pé, Maria. Porque Deus vai entrar dentro de você essa noite. Ele vai mostrar a exaltação da misericórdia na sua vida. Ele vai mostrar o amor dele por você. Você não está aqui à noite sem propósito. Deus tem um propósito para você aqui hoje.
Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, que Ele é o seu Pai, o Pai de amor, o Pai da misericórdia. Até hoje você carregou esse fardo nos seus ombros. Até hoje você carregou essa culpa. Até hoje você carregou insultos e humilhação. Mas Deus escolheu essa noite para colocar um ponto final na sua vergonha. Chegou a hora da sua honra. Aleluia. Para terminar, e para você sentir o tamanho da misericórdia de Deus, porque o poder de Deus se manifesta com gemidos inexprimíveis. O verdadeiro arrependimento, ele dói na alma. Para você ser curado, curada, você precisa externar isso que está aqui dentro. E este é um ambiente. Eu vou dizer assim, igreja viva, pelo amor de Deus, gente, faz que você está vivo. Dá um grito, gira um girai aí. Você vai estar sentado, senta todo mundo. Porque aí, na hora que eu falar e ao toque do chofar, você vai levantar dessa cadeira. Você vai dar um grito bem alto com o que eu falar. E depois do grito, você vai começar a adorar a Deus. A adoração precede o seu milagre. E aí você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Eu vou perguntar assim, igreja viva! E aí aí você vai gritar que é amém. Entendeu? Dá um de louco. Quem é o seu pai? Você vai levantar. Que você já descobriu essa manhã quem que é o seu pai, porque você tem uma identidade celestial. Você vai levantar e vai gritar, o Pai da misericórdia. E aí você recebe. Quanto mais se abrir a sua boca dando glória, mais Ele vai entrar dentro de você e vai te batizar com esse amor e misericórdia. E prepara, porque você vai gemer alto ao toque do chofar. Coloca a mão no seu coração. Igreja viva! Quem é o seu pai? Receba o amor de Deus! Receba o amor de Deus. A sua adoração precede o milagre. A sua adoração precede o milagre. Sejam cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, cheios da misericórdia de Deus. Adore, 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 adore. Ora la balabaxeira, canta la balaia. Cheios. Adore, adore, adore. O Pai te ama, o Pai te ama, o Pai te coloca no colo neste momento, o Pai te coloca e diz, eu não preciso do seu passado, eu estou com o seu futuro definido. Eu me sinto assim, quando a fraqueza me receba o colo. Receba o colo do Pai. Se torne novamente uma criança no colo de Deus. Talvez é isso que você precisa. Talvez o seu pai biológico te abusou sexualmente. Talvez o seu pai de criação abusou você sexualmente. Talvez o seu avô, o seu irmão, o seu tio, o seu primo. Mas o Pai Celestial está dizendo, filha, eu estava com você. Eu estava lá. Eu estou definindo o seu futuro. Talvez você se entregou para homens, destruindo casamentos, destruindo vidas. O Pai está te dizendo, eu te perdoo, filha.
Eu estou aqui restaurando a sua identidade. Você é filha, você é amada, você é amada pelo Pai Celestial. Receba, receba o amor do Pai. Se entrega no colo do Pai. Se entrega no colo do Pai. É você e Ele, mais ninguém agora. É você e Ele, mais ninguém. Você que está cometendo adultério ou cometeu adultério, o Pai te ama. Não é isso que muda o amor dele por você. Se entrega a Ele.